Alberto, amém, né? Com a sua esposa, a irmã Adriane. Faltaram no EBD hoje, irmão. Você vê? Ficaram sabendo que o pastor ia faltar no EBD, eles faltaram também. Aleluia. Mas está justificado. Hoje pode, né? Hoje pode. Glória a Deus. É uma alegria estar aqui novamente, né? Pelo menos uma vez por ano, os irmãos me chamam, então. E não foi no dia dos homens hoje, né? Hoje não foi no dia dos homens, mas é sempre uma alegria poder estar aqui com os irmãos. Louvar a Deus é uma oportunidade maravilhosa. E pela manhã, irmãos, enquanto o copo ainda está vazio, né? É muito melhor, né? O culto de manhã, ele é diferenciado, né? A gente ainda não deu um cascudo nas crianças, não tropicou com o pé em nenhuma pedra, nada de mal para tirar a nossa bênção. Daí a gente veio para cá do Senhor com um copo vazio só para encher da graça de Deus, para a glória do Senhor. Abra a sua Bíblia. Hoje é o encerramento dessa campanha dos milagres de Jesus, né, os sinais de Cristo, no Evangelho de João. Amém. Glória a Deus. Agora sim, hein? Olha, que bênção. Você vê, Varão? Eu achei que era proposital para ficar mais baixo, para não. Agora melhorou. Deu até vontade de. Hein? Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. O tema, né? Ressurreição de Lázaro. Glórias a Deus. Capítulo 11. Vamos ler um versículo, irmãos? Daí, pode ficar sentado mesmo. No decorrer da mensagem, a gente vai lendo os textos. Mas eu quero começar com essa declaração de Jesus. João, capítulo 11, e o verso de número 25. Essa declaração de Jesus que enche o nosso coração de esperança, de alegria, que diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vamos ler mais uma vez? Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê nessa verdade? Quem crê? Então, adore ao Senhor Jesus, porque eu também creio nessa verdade, irmãos. E um dia, aleluia, a morte não terá mais poder nenhum. Um dia nós estaremos de tal maneira que não temeremos, não passará pela nossa mente, em nenhum momento de pensamento, o medo da morte, porque ela será vencida. Aleluia. E nós viveremos eternamente com o Pai. Disse Jesus, glórias a Deus, que nele, irmãos, e isso é tão maravilhoso a gente pensar, que nele está a vida, e a vida com abundância. A vida com abundância fala da eternidade em Cristo Jesus. Aleluia. Esse texto, ele me chama muita atenção, porque o verso 1 começa dizendo que havia um homem enfermo. E João, ele começa a relatar a história de Lázaro de uma maneira bem simples, porque ele diz, um certo Lázaro, né? É como se fosse alguém que não pertencesse à história, ao ministério de Jesus. Um certo Lázaro estava enfermo. E nós cometemos uma falha terrível, que a gente imagina por um domingo de manhã vir num culto como esse período de louvor maravilhoso, que gera esse ambiente tão glorioso. O resto do dia a gente não vai ter problema nenhum. A gente imagina que por estar
na presença do Senhor, depois que a gente levanta as mãos e reconhece Jesus como Senhor e Salvador, que não vai ter problema, que não vai ter desafio. Agora, como diz o louvor, é só vitória, né? E a gente vai vivendo assim, né? Então faz uma oração de manhã, faz uma oração antes da refeição, faz uma oração antes de dormir e fala: eu estou com Cristo, então está tudo bem, eu estou blindado. Nenhum mal vai me atingir. E é bom exercitar a fé. Só que caminhando com Cristo e vendo de perto a história desse homem chamado Lázaro, a gente percebe que não é bem assim. Lázaro, esse certo Lázaro, estava enfermo. E quem é esse Lázaro? Um morador de Betânia, que tem 2 irmãs, Marta e Maria. Daí, no verso 2, João começa a descrever que esse Lázaro não é qualquer um, que ele tem uma história com Jesus. Sua irmã, então, no verso 2, João vai dizer que sua irmã, Maria, é aquela que ungiu os pés de Jesus com aquele unguento tão maravilhoso que encheu toda a casa. Aleluia. E no verso 3, essas irmãs de Jesus, ela faz o que nós fazemos quando alguma coisa não dá certo. A gente avisa para Jesus. Então, Lázaro, ele está enfermo, e essa família que tinha intimidade com Jesus, faz o que nós fazemos quando as coisas fogem ao nosso controle. Avisa ele. Não tem outro caminho. A gente tenta com as nossas forças, a gente usa os nossos recursos, se for necessário, né, mexe no bolso, na nossa conta bancária, vamos fazendo as coisas, e de repente a gente... É melhor falar com quem pode mudar a situação. Elas mandam avisar Jesus. É o verso de número 3. E no verso de número 5, irmãos, tem essa revelação que mostra que mesmo quem tem intimidade com Jesus, mesmo quem está muito próximo de Jesus, pode passar por dias difíceis. Uma enfermidade pode bater na porta da casa, né? Uma notícia que nós não gostaríamos de receber, uma porta se fecha. O verso 5 diz assim: Jesus amava a Maria, amava a Marta e amava a Lázaro. Eu aprendo que mesmo nós tendo relacionamento com Jesus, mesmo nós colocando em prática os ensinamentos do Mestre, mesmo como foi dito aqui, uma vida de renúncia, abrindo mão daquilo que poderíamos colocar como prioridade, o trabalho, a família, mesmo abrindo mão de tudo isso, se despedindo, né, do barco, dos peixes, dos pais, dos bois, da fazenda, estando bem pertinho de Jesus. Alguma coisa pode fugir ao nosso controle, porque dificuldades acontecem também na vida daqueles que Jesus ama, daqueles que estão aos pés do Senhor, e isso não quer dizer que nós não estamos em intimidade com Ele. Aleluia. Não foi assim que julgaram a Jó, quando as coisas fugiram ao controle, quando a perda chegou. Não pediram para ele liberar uma palavra que descrevesse a sua ação
de pecado, porque só poderia acontecer esse tipo de coisa se ele estivesse muito distante de Deus. E muitas vezes nós somos julgados assim. Alguém olha para mim e para você e fala: olha lá, todo domingo de manhã está lá tocando teclado. Todo domingo de manhã está lá na porta da igreja, está lá de joelho. Aleluia. E nada está dando certo. Está tudo se perdendo. Mas ele não é crente. Mas ele não serve a Jesus. Aleluia. Eu saí da minha casa nessa manhã para adorar a Deus com os irmãos. Aleluia, e trazer uma verdade ao teu coração. Aleluia, não importa o que você esteja passando, o importante é saber que nós não estamos sós. Essa caminhada difícil, esse caminho apertado, aleluia, você não está passando sozinho. Jesus está contigo, aleluia, Ele segura na tua mão direita, aleluia, você não está só. Aleluia. As irmãs mandam a notícia a Jesus: Lázaro, a quem você ama, está enfermo. Parece nós em oração quando um filho está hospitalizado. Parece nós quando a conta bancária já está no vermelho, o telefone não toca, as portas estão fechadas. Aleluia, a gente vai falar com Jesus: Jesus, o Senhor conhece o meu lar, o Senhor conhece a minha casa. Oh Senhor, você sabe. Oh Pai, quando eu e minhas crianças estamos aqui adorando ao Senhor, nós te amamos, Senhor. E nós recebemos o teu amor, nós sentimos a tua presença. Mas as coisas estão difíceis. A dor chegou. A notícia rasga o nosso coração. Meu coração sangra. Aleluia. Mas quando Jesus ouviu a notícia da enfermidade do seu amigo Lázaro, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que, aleluia, o Filho de Deus seja glorificado por ela. Essa porta fechada, esse desafio, essa muralha, aleluia, esse momento difícil, esse caminho apertado, não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Fica firme, aguarde nele, ainda que você não entenda, ainda que não seja revelado, porque a gente fica esperando o profeta falar, a gente fica aguardando. Não, o profeta vai falar, o profeta vai revelar. Não, eu tenho certeza, não vai acontecer nada sem que o Senhor fale comigo. Ei. O importante é você obedecer, ainda que você não compreenda. Você não precisa compreender nada. A Bíblia, ela foi escrita, irmãos, não é para que a gente entenda os mistérios de Deus, é para que a gente creia que os mistérios de Deus são para a glória do seu nome, aleluia, e essa história terá um fim na eternidade de glória na presença do Pai, aleluia. E Jesus recebe a notícia, e na compreensão humana, que a gente pensa: eu amo meu irmão, Danilo é uma pessoa querida, né? A gente lembra dele do tamanho que eram, menor que eram os seus filhos. Mentira, irmão, não deu trabalho não. Era o mais comportado da minha sala lá de criança. Era o mais comportado. Quando eu dava aqueles gritos lá: fica quieto! Ele olhava assim assustado.
Os outros nem obedeciam. Mas imagina, chega a notícia: o Danilo precisa de você. O que a gente faz? Pega a primeira calça que está perto, sabe? Veste a primeira camiseta que vê, põe um chinelo, sai correndo e vai ao encontro. Aquela família esperava que Jesus fizesse isso. Ao receber a notícia, viesse correndo para Betânia, para o endereço que era conhecido dele, para dentro daquela casa que ele tinha tanta intimidade, tantas histórias aconteceram ali. Mas Jesus recebe a notícia, e por 2 dias não sai do lugar. Sabe quando você está orando e parece que o céu fechou? E a gente fica imaginando, será que a minha oração não chega ao trono da glória? Meu Deus, a gente começa a questionar os nossos passos na presença do Senhor. A gente age totalmente errado, irmãos. Se tu creres, verás a glória de Deus. Não é se entende, não é se compreende, não é se você recebeu a revelação, não! Se tu creres, verás a glória de Deus. Continua acreditando quando tudo parece que não tem solução. Continua crendo. Aleluia. E Jesus fala com os seus, com quem está perto. Fala: Lázaro, dorme. E alguém até folgou, falou: se dorme está salvo. Jesus precisou ser mais claro: Lázaro está morto. Lázaro morreu. E é necessário que eu vá à Judeia, é necessário que eu entre em Betânia, eu preciso voltar lá. Mestre, os judeus tentou matá-lo. Os judeus tentaram apedrejá-lo. Eles querem a tua morte. Mas é necessário cumprir o plano glorioso de Deus. Ainda que tenhamos represália, irmãos. É necessário que cumpramos a vontade do Todo-Poderoso. Meu Deus, ainda que incomodemos alguém, ainda que alguém escolha ficar mais distante, mas é necessário cumprir os propósitos de Deus. A gente deixou de pregar o evangelho para a família. A gente deixou de pregar o evangelho para os colegas de trabalho. Alguns de nós ficam repetindo uma frase que eu não concordo. Diz: não, eu vou lá, só com o meu comportamento eu estou pregando o evangelho. Abra a tua boca e fale do amor de Deus. Conte o seu testemunho. Anuncie, aleluia, que os dias dessa terra são poucos, o fim está breve e o nosso amado Jesus está voltando, ainda que alguém se incomode. Nós temos que pregar o evangelho. Tem irmãos nossos, irmãos em Cristo nossos, que abdicou de tudo, deixou o local de segurança, deixou o carinho da família, para ir pregar o evangelho em lugares, irmãos, que é proibido andar com a Bíblia. Tem um lugar na África chamado Mauritânia, um lugar tão terrível, onde a lei do país caminha junto com o Alcorão. Não se pode falar de Jesus lá. Um homem só pode falar com outro homem. Você não pode evangelizar uma mulher. A mulher só pode falar com outra mulher, não pode falar com um homem. E tem irmãos nossos lá, pregando a palavra de Deus. Só pode ter uma Bíblia dentro da sua casa, não pode transitar com ela, e não pode presentear ninguém com a Bíblia. Mas tem vidas sendo alcançadas na Mauritânia, porque alguém abriu mão da sua própria vida, do seu conforto, da sua segurança, para pregar o evangelho para alguém que precisa ouvir lá na Mauritânia.
Tem vidas lá no Nepal. Nepal é proibido, tem uma lei anti-conversão. E tem pessoas lá, irmãos nossos. Como não, aqui sempre gravo, eu não vou falar o nome. Mas lá no Nepal tem pessoas pregando o evangelho, anunciando o evangelho. E essa pessoa que está lá é uma pessoa amiga minha, próxima. Converso com ela pelo WhatsApp sempre. E ela disse assim numa conferência missionária: se eu morrer no Nepal, não invista em dinheiro para trazer o meu corpo do Nepal para o Brasil. Não, não. O dinheiro que vocês fossem investir para o meu sepultamento, invistam para trazer alguém para ocupar o meu lugar aqui e continuar pregando o evangelho. O anúncio do evangelho, aleluia, vai gerar problemas para alguém, vai gerar dores, mas nada pode impedir que o plano do Senhor continue e seja realizado. Jesus falou: eu preciso ir para a Judéia. Tomé disse: se nós formos para lá, nós vamos morrer. Tomé disse: vamos com ele para a morte. Meu Deus, é o verso 16. Disse, pois, Tomé, o chamado Dídimo: vamos nós também para morrermos com ele. Mas foram. Para quem que você precisa pregar o evangelho no meio da tua dor? Para quem? Você precisa falar daquele que realiza milagre, aguardando que a bênção aconteça na sua vida. Para quem? Não cesse de anunciar o amor de Deus, mesmo que isso te custe alguma coisa. Vai valer a pena. Aleluia. Cada alma alcançada nesse mundo vale muito, irmãos. Vale muito. E haverá festa no céu. Seja um promotor de festa do céu, anunciando o evangelho e alcançando o perdido, porque ele será salvo e habitará no mesmo céu que você. A Bíblia diz que Jesus então ele parte com seus discípulos para Betânia. E ele chega próximo da aldeia, 4 dias após a morte, o sepultamento de Lázaro. É difícil. A esperança foi embora, porque lá naquela rocha, naquela caverna, naquele sepulcro que foi selado lá com a rocha, simbolizava o fim de tudo. Agora acabou. Foi sepultado. Agora nós temos que se acostumar com a dor, com a perda. A Bíblia conta que eles eram muito populares, porque muita gente foi lá consolar Marta e Maria, né? Possivelmente já não tinham os pais, não cita outra família, não cita esposo, né? O cabeça do lar, o arrimo da família era Lázaro, e agora a história se findou. E o pior é o fim de uma história inacabada, irmãos. Quando alguém parte, como foi dito aqui já nessa manhã, quando alguém parte, como quando Davi disse: olha, eu estou indo pelo caminho de todo homem, o caminho de toda a humanidade. Ele contando para o filho que estava chegando ao fim dos seus dias. É aceitável, a gente se entristece, mas é aceitável. Eu estava no quarto, no leito do hospital, no dia que meu pai partiu, 92 anos. E os últimos momentos de vida do meu pai foi comigo ali, eu ao lado dele, fazendo uma oração. E ele partiu, mas você sente aquela dor, mas você sabe que é o fim. Vai começar uma nova história agora, mas é com Cristo. Mas é diferente quando a história é interrompida pela metade. Quando você sabe que ainda havia um legado a ser construído, havia uma missão, é muito complicado. E Jesus chega no momento que todos já não tinham mais esperança. Se passaram 4 dias.
a irmã em algum momento vai dizer: já cheira mal, Senhor. Já tem uma decisão que nada se faz mais. Mas Jesus se aproxima da aldeia, a notícia já chega na casa daquela família, e Marta sai correndo para se encontrar com Jesus. E talvez a gente fala tanto da morte de Lázaro, mas a gente aprende tanto quando ouve Marta ao chegar aos pés de Jesus. Tem algumas declarações de Marta que, nesse momento de dor, nesse momento tão triste, mas que nos ensina demais. A primeira é que, quando Marta se aproxima de Jesus, ela declara com um sentimento muito grande: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Meditando nessa declaração, a gente tenta medir a decepção de Marta. Ah, Jesus, se o Senhor estivesse aqui. Nosso irmão disse aqui: onde Jesus está, sempre algo acontece. Ah, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu tenho certeza que se o Senhor estivesse aqui, algo tinha acontecido. O Senhor tinha dado uma ordem, enfermidade. O Senhor tinha... Ei, aonde Jesus estava? Se o plano fosse dar uma ordem para a enfermidade bater em retirada, ele não precisava nem dos mensageiros dizendo: o seu amigo, aquele que tu amas, está enfermo. De lá ele declararia: enfermidade, saia. E o mal teria que ter batido em retirada. Às vezes a gente fica esperando. Creia, somente creia. E ela diz isso porque ela continua. A próxima declaração de Marta é: mas também, agora eu sei que tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. É o verso 22. Mas eu sei, agora eu sei. Ela demonstra fé. Senhor, eu não sei o que vai acontecer mais a partir de agora. O Senhor já chegou, o Senhor está conosco. O Senhor não nos abandonou. Mesmo correndo o risco de morte, perseguição, aqui não está fácil para o Senhor, mas o Senhor está aqui. E eu sei que tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele te concederá. E sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que Jesus também disse que tudo, irmãos, tudo que pedimos ao Pai no nome dEle, nos seria concedido para a glória de Deus. Aleluia, não cesse de orar. Mas Marta, ela continua declarando. Porque Jesus olha para ela e diz: Marta, teu irmão há de ressuscitar. E ela fala: eu sei que o meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu creio. O problema não era esse para ela, porque a dor não impediu de ela continuar crendo no Deus Todo-Poderoso, nos planos, nos desígnios de Deus para a nossa vida. A gente pode se despedir de alguém, é verdade, mas a nossa fé é que naquele grande dia, quando o anjo tocar a trombeta, quando os céus se abrirem, aleluia, aqueles que já dormem no Senhor ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, teremos nossos corpos glorificados e encontraremos com o Pai nos ares. Que nada, que nenhuma dor, que nenhuma luta possa abafar a tua fé de tal maneira que você se esqueça disso. O teu destino é o céu de glória. Aleluia, a promessa é de corpos glorificados, aonde o câncer não vai poder dominar, aonde dores no corpo não haverá, a enfermidade vai perder a sua força diante do Senhor.
Senhor, eu sei que Ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Daí Jesus faz essa declaração que enche a nossa alma de esperança. Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E Jesus diz para ela: crês tu nisso? Mais uma vez eu vou repetir: não permita que o dia mau, que o desafio, que aquilo que você pode chamar de luta, de problema, de dificuldade, abafe a tua fé, ao ponto de você não conseguir declarar nesse dia difícil quem é Jesus na tua vida, irmãos. Eu achei que eu nem ia voltar para casa. Eu tive alguns problemas de enfermidade. Uma vez, o sangue do meu corpo inteiro sumiu. Eu fiquei com uma anemia profunda. Na medicina eles fazem uma medição da hemoglobina. O normal é de 12 a 14 no homem. Hemoglobina é uma parte do sangue ali. E a minha estava abaixo de 4. Eu fui no médico, o médico falou assim: você não pode nem sair daqui. Você só encaminhar, você pode ter um infarto, você pode ter alguma coisa, um AVC. Eu fiquei muito assustado, fiquei internado. Uma outra vez eu fiquei com uma enfermidade na minha perna, tão terrível, não cabia um tênis no meu pé, e eu no hospital, com o pé levantado, e aquela bactéria tomando conta da minha perna, subindo até o joelho. E o médico disse assim: olha, possivelmente nós vamos ter que amputar a tua perna. Eu estava no hospital, e sempre com a Bíblia me acompanhando, sempre com a Bíblia lá do meu lado. E eu tinha aquele propósito: eu vou partir, eu sei para onde eu vou, mas se eu estou aqui no hospital, eu vou ver quem vai se deitar do meu lado, quem vai deitar do outro, quem vai estar nesse leito. Porque se eu partir para o Senhor, aleluia, quem estiver aqui também eu vou encontrar lá no céu, porque eu vou falar daquele que me ama, aleluia, porque a enfermidade não impede que eu sinta o amor do meu Deus, aleluia. E dessa vez da perna, irmãos, eu estava lá internado, e entrou um missionário lá. Daí quando ele entrou e ele viu que eu estava com a Bíblia, ele falou: eu estou fazendo umas visitas, eu vou aqui no leito do lado. Eu falei: tá bom, mas quando o senhor voltar, o senhor ora por mim. E ele foi, pregou o evangelho para o rapaz que estava do meu lado. O rapaz até aceitou a Jesus, foi uma bênção. E quando ele chegou lá para orar por mim, ele falou: Deus, aleluia, lembrou do teu clamor no dia de hoje. Aleluia, essa enfermidade está batendo em retirada. E ele falou: você crê? Eu falei: eu creio no nome de Jesus. Aleluia. Meu irmão, naquele dia fizeram um novo exame de sangue, e a bactéria foi embora. Recebi alta, fui para casa, e naquela noite eu já estava na igreja pulando, aleluia, glorificando o Senhor. A enfermidade estava lá ainda, a chaga parece que estava lá, a ferida, mas o mal já tinha ido embora, porque o Senhor fez uma grande obra, aleluia. E eu já tinha dito: Senhor, me recebe na tua glória, se for necessário que seja agora, mas eu confio no Senhor. E Jesus disse para Marta: crês tu nisso? E ela responde no verso 27, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que havia de vir ao mundo. Ela estava dizendo: eu creio que tu és o Messias, o esperado das nações, o prometido, aquele que viria do céu para cumprir a vontade de Deus, o ungido do Senhor. Eu creio que tu és. A dor, a morte do irmão, a perda, o sofrimento não pôde abalar a fé daquela mulher, aleluia. E depois dessas 4 declarações, ela já consegue se colocar de pé. Ela entra de novo na sua aldeia, vai até a sua casa, chega lá na sua irmã e fala: Maria, o Messias, o Cristo, o nosso amigo, aquele que nos ama, Jesus está te chamando. Aleluia. Como é bom confiar no Senhor.
Eu não estou dizendo, irmãos, nessa manhã que não está doendo. Eu não estou dizendo nessa manhã que a sua história é insignificante, não. Eu creio que é uma grande luta. Eu creio que é um grande desafio. Eu creio que tem dias difíceis. Às vezes é difícil até orar. Mas mesmo nessa dor, continua confiando naquele que te amou primeiro. Naquele que se entregou à cruz do Calvário para pagar os pecados nos nossos lugares. Creia na pessoa bendita de Cristo Jesus. Maria agora sai da sua casa. Todos que estão consolando, pensa, ela está indo até o sepulcro para chorar, lá próximo do corpo do seu irmão. Sepulcro, irmãos, é lugar de fim de esperança. Sepultura é símbolo de perda, de separação, de divisão. Nós sabemos que muita gente vai lá no cemitério prestar homenagem, mas lá só está um corpo. Maria não faz isso. Maria corre para chorar aos pés do autor da vida. Maria, ela corre para buscar consolo naquele que pode todas as coisas. Aleluia, ela corre para os pés de Jesus, ela vai se prostrar nos pés de Jesus, como nós louvamos nessa manhã. É nos pés de Jesus que está a solução, é nele que nós temos que crer. Além do impossível, aquilo que nós nem pensamos, imaginamos, aquilo que não podemos descrever, o Senhor pode realizar, é aos pés dele. E ela chega lá também. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É a mesma frase, mas o sentimento é outro. Senhor, tudo pode, tudo opera. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, todos que estão com ela também choram. O texto diz que Jesus chorou. A tua dor não passa despercebido diante do olhar do teu Deus. Tem propósito, aleluia, tem projeto, tem promessa, tem etapas, não é isso? Todo mundo fala isso, mas não passa despercebido do Senhor. Ele sabe que está doendo. Ele sabe que gera incômodo, sofrimento, mas Ele está contigo. Aleluia, é Ele que te consola, é Ele que te sustenta, é Ele que escreve a sua história. Não abandone o Senhor nunca. Aleluia. Jesus diz para ela: aonde Ele está? Onde Ele foi sepultado? Aonde vocês depositaram Ele? Aonde que Ele está? E eles dizem: vem e vê. Jesus chora, é impelido por aquela emoção, a condição daquelas pessoas. Mas a gente não pode esconder problemas, irmãos. A gente não pode colocar situações que a gente não controla, sabe, embaixo do tapete, não. Nós temos que apresentar ao Senhor: Senhor, a minha fraqueza é aqui. Onde incomoda é aqui. Senhor, tem nome, tem CEP. Eu preciso apresentar ao Senhor. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas eu tenho que apresentar a Ele. Nessa manhã você tem essa oportunidade de colocar diante do Senhor, ter coragem de apresentar ao Senhor tudo aquilo que te faz sofrer, tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo, sabe, que às vezes nos envergonha. Tem situações da nossa vida que gera até vergonha, a gente prefere omitir, esconder, mas não! Lance diante do teu Deus. Apresente ao Senhor Jesus. Ele está dizendo aonde está. Vem, Senhor, e vê. Abre o teu coração diante dele. Vem, Senhor. Aleluia. E levaram ele até aquela caverna, até aquele sepulcro. Aleluia. A rocha está lá, selando. E Jesus fala: tira a rocha. Tira, destampa, né? Tira a proteção.
Aleluia. Marta vai dizer: cheira mal, Senhor. Já tem 4 dias. Nunca na história antes aconteceu algo parecido, irmãos. Aleluia. Tirar a pedra não ia ressuscitar Lázaro. Não. Colocar o dedo na ferida, revisitar uma história que você não acabou, que você não resolveu, lá, sabe, liberar perdão para alguém, não vai gerar um milagre, mas é a nossa parte na história. Nós temos que ter coragem e fé para realizá-lo. Eu sei que já está cheirando mal, eu sei que lá dentro tem morte, lá dentro tem perda, tem coisas que eu não posso fazê-lo, mas é o meu Deus que está dizendo: tira o selo, tira a rocha, tira a pedra, destampa aquilo que você está escondendo. O que você não pode fazer, Deus pode. O que você não controla, Deus controla. Aleluia, aquilo que você não realiza, Deus realiza. Só faça a sua parte. A parte, aleluia, de Abraão era levar o seu filho até o monte. Aleluia. O filho mesmo perguntou: pai, a lenha está aqui, o cutelo está aqui, o fogo está aqui, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Deus proverá para si. Aquilo que você não faz, Deus faz. Aleluia. Digo fraco, eu sou forte. É dele que vem a resposta para as nossas vidas. Tirai a pedra. Tenha coragem. Eu não vou mexer nessa história não. Vai feder, vai dar problema. Se o Senhor estiver contigo e Ele mandar, pode tirar a pedra, irmão. Quem vai fazer o milagre é Ele. Aleluia. Tirar a pedra. Criou uma expectativa na aldeia. Todo mundo está olhando. Possivelmente tinha mais gente nesse momento do que na hora do sepultamento. O que eles vão fazer na sepultura? E Jesus: tirai a pedra. Um sozinho talvez não conseguia mover aquela rocha, precisou de homens. Aleluia. E agora Jesus vai fazer uma oração. Eu estou encerrando já. Danilo falou que eu podia ir até a hora que o frango tivesse cozido, não era? Galo velho demora para cozinhar, demora, pastor? 2h30. Eita. Graças a Deus. Até cozinhar o frango, é isso, né? Até o galo. Aleluia. Tirar a pedra. Só que agora Jesus chama a atenção para ele. Aleluia. E faz uma oração ao Pai. A oração de abertura aqui. O pastor, ele foi tão feliz quando ele disse: Senhor, nós não estamos aqui por causa dos nossos talentos, não é por causa dos nossos títulos. Até quando a gente está orando em público, a gente precisa buscar o exemplo de Jesus. Jesus, ele começa a oração e ele fala: Pai, eu dou graças a Ti porque o Senhor sempre me ouve. Ele fala: eu nem precisava falar isso, mas eu falo por causa dessa multidão que está aqui. E eles precisam crer que o Senhor me enviou. Aleluia. E ele vai dar um brado, irmãos. E é um brado certeiro. Porque se Jesus olha para o sepulcro, se Jesus olha para o cemitério e fala: morto, levanta, uma multidão ia se levantar. Se Jesus fala: mortos, saiam da cova, uma multidão se levantaria. Mas ele tinha um propósito na vida de alguém, de um homem que ele amava. Então ele diz: Lázaro, sai para
gosto da declaração bíblica, irmãos, desse momento. É o verso de número 44. Não, é isso mesmo. É o verso de número 44. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto no lençol. O defunto ouviu aquilo que todos acharam que tinha perdido, ouviu. 2 milagres, pastor. O defunto ouviu. O que nós chamamos que está morto? O sonho de uma faculdade, a realização de ver a família toda congregando, um trabalho que você deixou lá no passado, você já chama, está morto. Eu nem espero mais. Mas se Jesus chamar, o defunto vai ouvir, vai vir ao teu encontro. Ele virá. Aleluia. O defunto ouviu, aquele que estava morto ouviu a voz do Criador dos céus e da terra. Aleluia, e saiu caminhando, envolto em faixas, pés, mãos, um lençol em sua cabeça. Saiu andando, imagina o espanto de todos. Eram 4 dias, nunca ninguém viu algo parecido. E aquele ex-defunto saiu da sua sepultura, obedecendo a voz de Deus, o rosto coberto. Ele não sabia onde estava indo, mas tinha uma voz que deu direção aos seus passos. Lázaro, sai para fora, ouça a voz de Deus. Mesmo na escuridão do dia mau, Ele vai direcionar. O salmista já tinha dito: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Aleluia. Lázaro sai para fora, vivo. A história inacabada vai continuar para a glória de Deus. Aleluia. Mas ainda tem uma orientação de Jesus: tire as faixas, tira tudo que está prendendo ele, tira o lençol. Eu preciso encerrar, mas eu quero fazer uma aplicação na sua vida. A gente, quando aceita Jesus, quando reconhece Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma, nós somos uma nova vida em Cristo Jesus. Só que aí começa um processo, que é esse processo de tirar as faixas, tirar os lençóis, desatar os nós. E a gente precisa de ajuda de alguém. Jesus falou, Jesus diz assim, ó: desligai-o e o deixai ir. Alguém precisou lá e começar a tirar os nós das ataduras, dos lençóis. Isso chama discipulado. A nossa caminhada cristã, a gente precisa ouvir e aprender com quem já está caminhando. E para isso a gente tem que estar nos cultos, tem que estar nos ensinos bíblicos. A gente tem que ir até os pastores. Pastor, eu não compreendi, eu era assim. Até hoje eu sou assim. Eu não entendi, eu estou lendo, me faltou uma compreensão. Qual a minha atitude diante dessa situação? Como um cristão se comporta nesse momento? A gente precisa aprender. Desligai-o e deixai-o ir. Não podemos ser a mesma pessoa após a nova vida em Cristo Jesus. Aquilo da antiga vida precisa ficar tudo lá no sepulcro. Aquele momento de descer as águas do batismo, que representa ser sepultado com Cristo,
E quando nós somos levantados das águas batismais, numa nova vida com Cristo, tem que ser real, tem que ter mudança, tem que ter transformação, renúncia, abrir mão de sentimentos passados, da carne, abrir mão de hábitos, comportamento, tem que ter tudo novo, desligai-o e o deixai-o ir, para a glória de Deus. Agora Lázaro está caminhando por aquela aldeia, Lázaro está caminhando, e aonde ele vai, alguém fala: esse é o defunto que Jesus chamou à vida, esse é aquele que estava morto e reviveu, esse é aquele, aleluia, que Jesus fez uma grande obra aqui em Betânia. Lázaro agora é um testemunho vivo. Será que é bom? Capítulo 12, no verso 8, diz assim: porque, é isso mesmo? Verso 8? Não, é o verso 9. E muita gente dos judeus soube que Jesus estava ali e foram lá, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa de Lázaro, iam e criam em Jesus. Aquilo que foi enfermidade, aquilo que foi morte, aquilo que levou ao sepultamento, aquilo que Jesus trouxe novamente à vida, à existência, agora é um motivo para os incrédulos crerem que Jesus é o Senhor e Salvador. Aleluia. Mas há uma responsabilidade sobre nossas vidas. Queriam matar Lázaro, porque ele era um testemunho vivo de que Jesus era Deus. Você é testemunha do Altíssimo. Faça isso valer a pena, irmãos. Que alguém olhe para o seu testemunho, que alguém ouça as suas palavras e decida: eu quero servir a Deus como Ele serve, eu quero conhecer o Deus que Ele conheceu, eu quero ter a minha vida transformada como a vida deles foram transformadas. Aleluia. Eu gosto de pensar assim: cada luta, cada dificuldade, cada problema que passamos é uma oportunidade para manifestar em nossa vida a glória de Deus. Que Jesus te abençoe, que o Senhor te dê graça, te dê força, que o Senhor traga à existência aquilo que foi perdido. A minha oração nessa manhã é que a graça e o poder do Todo-Poderoso seja manifestado na sua vida, na sua história, aleluia, te dando graça, te dando força para começar de novo, te dando força para enfrentar o dia difícil. O Senhor tem poder, aleluia, para trazer a existência, para fazer tudo novo, para libertar o cativo, para restaurar, para edificar lares, para abençoar a tua vida no nome de Jesus. Aleluia. Se você crê nessas verdades, aplauda ao Senhor bem forte.